Conhecendo a personalidade de Adão. Adão foi o primeiro homem criado por Deus e no conceito bíblico é o chamado na genealogia de Filho de Deus. Podemos ver isso no verso. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Assim temos que Adão é determinado como Filho de Deus. Mas como podemos ver a personalidade de Adão? Podemos notar que Adão era ensinado por Deus. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Vemos que Deus levou os animais a Adão para ver como chamaria. Então, Adão tinha a característica de pensamentos complexos e a geração de palavras vinculadas ao ser. O nome não era antigamente uma coleção de sons sem significado. Ao contrário, os animais foram chamados por suas ações. Por exemplo, o boi, em etimologia semita, o boi significava viajante, ou seja, por ver o boi indo para diversos lugares, Adão deu o nome para o animal de viajante ou aquele que viaja. Podemos ver que Adão tinha a capacidade de entender o que acontecia ao seu redor e compreender fatos e ligar fatos a objetos. Mas podemos ver outra coisa. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Veja que Adão obteve o conhecimento de cuidar de plantas e animais. É possível ver que nenhum desses animais eram determinados como comida, visto o verso. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Aqui podemos ver claramente que os conceitos evolucionistas ou de sociedade padrão pré-histórica não existem. Ou seja, segundo alguns grupos dizem que Adão era a representação alegórica de grupos de homens pré-históricos, mas no conceito da história padrão define que os homens eram primeiro caçadores. Mas no relato bíblico define que Adão era vegetariano, sem nenhum conceito de que teria se alimentado de carne. Veja que é impossível ser uma alegoria dos homens antigos, pois não haveria lógica alguma um vegetariano ser comparado com carnívoros. Assim temos que Adão era sistematicamente um vegetariano, seguindo as regras de Deus, o que demonstra que recebia ensinamentos. Quando a mulher foi criada, podemos ver o texto. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é o osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Podemos ver que Deus dizia o que aconteceu, pois soube que da costela, ou do osso e da carne, a mulher foi tirada. Ou seja, Adão teria conhecimento de formas de extração do corpo que só poderiam ter sido ensinadas por quem sabia. Na questão do verso, a característica é que Adão considerava Eva como a si mesmo. De fato, podemos ver outro verso. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Assim, a construção da ideia de Adão era que Eva era sua própria carne, o que podemos analisar como um conceito de amor ao que as pessoas normalmente dizem que é a sua metade. Portanto, temos que Adão tinha construído uma conexão com Eva, como se amasse a si mesmo, o que podemos ver no verso. A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que demonstra que o amor envolvido não define um amor carnal, e sim um amor vinculado à bondade.
De fato, o amor carnal constitui um sistema hormonal para uma ação de prazer, o que em si gera muitas dúvidas se ali realmente se encontra amor ou não. O que podemos ver no seguinte verso: porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém, são como os anjos nos céus. O que claramente mostra que a existência do amor tem sua existência sem os sistemas de prazer gerado por efeitos hormonais, ocasionando que, de fato, o amor é um princípio e não um sentimento. Mas ainda podemos observar algo interessante. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa característica e outras veremos no próximo vídeo.